chamada de 8h30 e a última chamada de 9 horas, de forma presencial, na sede administrativa do Sinasef, seção sindical do IFPA, ETRB e Ciaba, localizado na Travessa Timbó, número 2718, bairro do Marco, CEP 66-095-531, com a seguinte pauta: deflagração do processo eleitoral da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, aprovar do Código Eleitoral para a eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, biênio 26-28, da seção sindical do IFPA, ETRB e Ciaba. Receber as inscrições e apresentações das chapas presencialmente, divulgando as mesmas na mídia social. Ok, gente? E aqui eu vou falar sobre os delegados que aqui estão presentes, que vieram para participar desta assembleia. Aqui nós temos o campus Abaetetuba, que fez a 25ª Assembleia Local no campus Abaetetuba. Tem como delegado Ana Paula Romã, Sueli de Lima Pereira e o membro da Comissão Eleitoral Eleitoral Rafael Amorim Pantoja. Campus Rural Marabá. Teve a 42ª Assembleia Local do Campus Rural de Marabá, e o delegado ficou José Maria Marques da Silva e Andréia do Nascimento Lima. Do Campus Belém, 49ª Assembleia Local, o delegado ficou a Jéssica Cordeiro dos Santos, Laurenir Santos Peniche e Rosinaldo Fonseca da Silveira. CTRB, 24ª Assembleia Local, delegado Irangadelha, membro da Comissão Eleitoral, e Valdemir Gonçalves Nascimento. Campos Breves, 41ª Assembleia Local, ficou como delegada a Claudiane da Silva Ladislau. Campos Castanhal, 30ª Assembleia, e ficou como delegado Jefferson Oliveira Lima. Campos Altamira, 11ª Assembleia Local, o delegado ficou Maurício Neubson Medeiros Gonçalves. Conceição do Araguaia, 8ª Assembleia Local, e ficou como delegado José Maria Cardoso Sacramento. Ananindeua, 12ª Assembleia Local, ficou como delegado Valéria dos Santos Dias. E assim começamos os nossos trabalhos. Obrigada. Chamou Roberta para compor aqui a mesa, nossa advogada do sindicato. Sueli, por favor. Então, as duas, por favor, componham a mesa. Oi, oi, oi. Oi, gente. Bom dia. Roberta, a gente faz a leitura todo o regimento, né?
não é necessário? Então, seria só o quê? Fazer as correções que eles querem fazer? Tá. Colegas, esse regimento ele foi publicado, tá? E aí eu queria saber de vocês se vocês chegaram a ler o regimento, se tem algumas considerações que aí eu vou anotando aqui, né? E a gente já vota hoje, né? Já faz a votação hoje, né? Bom dia. Eu vou colaborar aqui com o encaminhamento, posso? Sueli? Iris, que está aqui representando a direção do sindicato, é Iris, e a Sueli é a presidente da comissão eleitoral. Foi aberta a assembleia, né? A priori, não tem necessidade de ler o estatuto todo, porque o estatuto ele foi publicado dentro dos prazos do regimento da entidade sindical. Então, para que a gente ganhe tempo, eu oriento que seja colocado em regime de destaque. Quem estiver presente na Assembleia, levanta a mão, se inscreve, faz a sugestão de destaque, argumenta os motivos pelos quais, aí, quando todos tiverem feito os destaques, a gente abre para discussão ou esclarecimento, se assim a Assembleia entender, e aí se encaminha para a votação. Pode ser assim? É uma sugestão. Eu queria que fosse feito a contagem do quórum. Eu sou Rosinaldo Silveira, estou aqui como delegado da base de Belém. Eu gostaria que fosse feito a contagem do quórum novamente, indicando o número, porque pela leitura dela, eu acho que talvez não tenha o quórum. Mas como não foi feito numeralmente, aí eu posso estar errado. E eu queria só que a mesa também me confirmasse o número mínimo de bases representadas, por favor. Gente, vamos lá. A Ana Paula. Ana Paula. Campos Abaetetuba. Sim, por campos representados. Ana Paula de Abaetetuba. Rural Marabá, José Maria Marques e Andréia. Estão? E José Maria? Cadê José Maria? Ah, tá. Belém, a Jéssica, o Rosinaldo e a Laureni. Os dois. Então, pessoal, vamos aqui pelos campos. De Abaetetuba, a delegada Ana Paula Romã. Ela está presente. Do campus rural Marabá, delegado José Maria Marques, que está a caminho, e Andréia do Nascimento Lima. Campus de Belém, Jéssica Cordeiro dos Santos, Laureni e Rosinaldo. Então, é mais dois, né? CTRB Irangadelha. Campos Breves, Claudiane. Campos Castanhal, Jefferson Oliveira Lima. Altamira, Maurício Neubson. Maurício. Conceição do Araguaia, José Maria Cardoso Sacramento. Ananindeua, Valéria dos Santos Dias.
Assim sendo, nós temos 9. Ele... O mínimo são 9. 18. O Estatuto não define o conceito de base. Tá? Considera-se base, politicamente falando, cada campi que foi criada pelo IFPA. A reitoria não é um campi, ela é um polo administrativo. Portanto, a priori, segundo a recomendação do cartorário, considerado 18 campos, 50% são 9 delegados. Sim. Sim, 50% mais um. O problema é que não tem como a gente conseguir meio delegado. Aí, pela proporcionalidade, tanto a gente pode exigir mais um quanto menos um. Nove mais um, 10. Só um momento, só um momento. Vamos fazer as inscrições. Vamos fazer as inscrições e cada um fala no seu momento. É bem melhor assim. Fica o melhor entendimento. Por favor. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, Oi, oi. oi, oi. É. Oi, 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 oi. E. Oi. Oi, tá. Ih, acho que é o disjuntor que tá caindo. É, tá com sobrecarga na chamada. E. E. Ela tá desligando sozinha.
Oi, oi. Mas se eu falar que grava, tá. A gente pode entrar num acordo que a gente fala alto, porque vai gravar, né? É, é aqui, ó. Pelo que eu... É assim, não. Se eu falar no microfone, vai sair. Então a gente entra num acordo que a gente fala no microfone só para entrar na gravação aqui, tá? A gente vai ouvir. Pode começar? Tá. Tá ligado. Tá. Então, assim, no cômputo, pelo que eu entendi da assessoria jurídica, no cômputo das bases, se conta os números de campos do IFPA, que hoje em dia são 18. Mas o sindicato também ele é composto pelo CTRB e o CIABA. Eles entram também no cômputo dessa base, porque daí, no caso, seriam 18 campos do IFPA, mais um campus do CTRB, mais um campus do CIABA, totalizando 20 bases representadas, 50% mais um de 20 são 11. É importante que eu estou fazendo esses questionamentos, e é importante que esteja esse aconselhamento jurídico da advogada, porque a chapa que vencer depois vai ter que registrar no cartório, e me parece que o cartório, espero que ele não veja esse vídeo, ele é meio chato, né? Então, ele vai fazer isso. Então, a gente precisa ter assim, o cômputo correto aí dessas bases do quórum, para que no futuro a chapa que venha a vencer, de fato, possa ter. O meu objetivo não é assim atrapalhar o processo, nada do tipo, mas é garantir que lá na frente, diferente do que aconteceu com a chapa assim, atual, que teve grande dificuldade de registro, a gente sabe que isso causa dificuldade para a gestão sindical de como um todo, é importante que a gente deixe bem nítido aí o número do quórum mínimo necessário, e que me parece que deve avaliar tanto o número de base do IFPA quanto do CTRB e do CIAB, embora, só para deixar registrado, eu acho que a reitoria deveria ser contada, mas não vou entrar nesse debate aqui. Rita. Bem, é importante o que o Rosinaldo falou. Não. Tá. É importante o que o Rosinaldo falou, porque a chapa anterior que nos elegeu, que estava na gestão anterior, não teve esse cuidado. Nós passamos 9 meses para poder fazer o registro da nossa chapa no cartório, porque não tiveram cuidado. Inclusive, quando eu assumi, eu tive que fazer 13 novas assembleias para poder dar quórum, para poder dar legitimidade a essa chapa. E vocês veem que nós estamos tendo cuidado de fazer o processo antecipado para que isso não aconteça. Essa é a primeira coisa que eu quero colocar. A segunda coisa que eu quero colocar é o seguinte: a gente tinha até ontem 10 campos, né? Contando com o campus de Itaituba. O Wilverson estava aqui, estava tudo certo para ele vir. Inclusive, nós íamos pagar a passagem dele para ele ir hoje. O Wilverson ontem, 6 horas da tarde, mandou me dizer que ele não podia ficar, porque ele estava com um problema que ele tem que fazer hoje, tirar o passaporte dele na Polícia Federal. Tá? E ele tinha que viajar, se eu não me engano, ele marcou para Santarém. E sem contar que nós fomos na reitoria, esse tipo de coisa. Então, gente, tá difícil, viu? Leandro. Meu posicionamento também, eu acredito que seja pela contagem dos delegados, que, para mim, a contagem correta dos delegados seria dos que tiraram delegados, e não do número total de campi. Um exemplo, se foi tirado um total de 10 delegados, ia ser 5 mais 1, na minha concepção jurídica da interpretação do nosso regimento. Sim, dos delegados foram eleitos. Agora, por que esse entendimento? Porque, infelizmente, a gente tem alguns campi que a gente não consegue
ter a ativação dos diretores de base, a gente não consegue tirar delegado. O próprio sindicalizado do campo meio que boicotam. Como eu falei, para a nossa viagem para o Rio de Janeiro, foi fácil tirar 20 delegados. Foi todo mundo para o Rio, estava lindo. Agora que é para uma coisa mais importante que é o nosso regimento, a gente não consegue, é um questionamento para se fazer para o nosso futuro, tá? É isso que eu quero deixar para qualquer um. Bom dia. Eu sou Ana Paula, do campus Abaetetuba. Eu fiz a anotação aqui da chamada que foi feita, apesar de que o Leandro atrapalhou um pouquinho, porque ele estava respondendo pelas pessoas aqui presentes, mas, pela minha contagem, eu queria só que fosse repetido aqui quem é o delegado do CTRB. Tem mais de um delegado? Então, ainda assim, nós só temos 8. Nós nem temos 9 delegados aqui presentes, tá? Então, a gente... Tá, mas aí é só para enfatizar que a gente, até o momento, tem 8 delegados apenas aqui presentes. Eu até mencionei para o Leandro ali, que, assim, de parte do problema que deu no ano passado, teve vários problemas, mas parte foi que a gente considerou justamente a ideia dele, porque o regimento diz 50% mais um das bases confirmadas. Então, o que a gente fez na última eleição? A gente pegou as bases que tiveram assembleia local, ou seja, confirmaram que vinham, e fez o cômputo das pessoas que, de fato, vieram. Tendo 50 mais um, nós entendemos que teria. Então, por exemplo, agora, 9 bases confirmaram que vieram. E, no meu entender, eu ainda acho que deveria ser assim, deveria fazer o cômputo do quórum dentro desses 9 que vieram, que daí vieram 8, então tem mais de 50 mais um. Mas, na última vez, deu uma bronca do cão, né? Então, aparentemente, não é assim. Então, é bom fazer 50% das bases e tal, e tudo mais. O meu encaminhamento que eu já fiz, a gente vê o número exato, que na minha opinião são 11, considerando os campos do IFPA, do CTRB e do CIABA, e a gente tem que buscar esses 11, né? E depois a gente pode ver data. Eu acho que foi chamado muito em cima, tem que dar menos mais um mês aí e tal, enfim. Porque, assim, porque, como o Leandro mesmo disse, tem base. Por favor, só garantir aqui a fala. Porque tem base que a diretoria vai ter que ir lá, chamar as pessoas e tal. Então, demora mesmo, né? Por exemplo, as bases mais perto que dá para fazer, reitoria dá para fazer, no CIABA dá para fazer. Mas eu acho que juntar 5 pessoas ali, mesmo que seja fora do CIABA, não sei, faz uma festa aqui só para os CIABAs e chama a assembleia local deles, não sei. Mas tem algumas estratégias que talvez demore mais do que uma semana para ser efetivada, né? Ainda tem os prazos de assembleia, mas eu acho que dá para chamar a reitoria, Nanindeu, CIABA talvez, não sei, mas tem que ver as estratégias dos polos mais perto aqui, Santarém. Resumindo, Rosinaldo. Resumindo, a minha proposta é que a mesa, ouvindo a assessoria jurídica, nos informe exatamente qual o número mínimo das bases que nós temos que ter, considerando que o Sinasef não é só campus do IFPA, tem o ETRB e CIABA, e que eu entendo que eles têm que entrar também no cômputo. Mais alguém? Bom, é assim, a gente pode encaminhar. É como a gente colocou antes. Tecnicamente, tá? Não tem como a gente determinar o que é base,
o quantitativo dessas bases, porque isso não está claro no regimento. Então, a orientação que foi dada, como eu já falei antes, foi com base numa construção depois de quase 9 meses brigando com o cartorário. Ele chegou à conclusão, junto com a gente, de que ele acataria os campos como base, porque aí não aumentaria o quantitativo, seria mais viável para a gente instalar naquela ocasião da eleição passada, tanto que a gente teve que ratificar todos os atos, não sei se vocês lembram. Então, assim, na minha percepção técnica, eu concordo com o Leandro, quando ele diz que a base é dos delegados eleitos. Só que isso é uma interpretação, como tem outras interpretações, como o cartorário teve a interpretação dele, que é quem interessa para a gente. Entendeu? Então, se a Assembleia deliberar que vai ser assim, para poder se instalar e iniciar hoje o processo eleitoral, eu vou levar essa defesa para reconstruir todo um discurso com ele para tentar esse registro. Se a Assembleia entender que não, que vai exigir que seja o primeiro entendimento de todas as bases, a gente suspende essa Assembleia e remarca a Assembleia. Os prazos da eleição poderão ser, vamos dizer assim, cumpridos? Provavelmente não. Provavelmente a gente vai cair no mesmo problema que nós tivemos há 2 anos atrás. Mas é o que a gente tem hoje para resolver aqui. Então, aí, eu creio que a direção do sindicato, que está presidida a Assembleia, né? A comissão eleitoral ela ainda está sendo assistente aqui, mas, a priori, a direção do sindicato verifica como vai encaminhar. Tecnicamente, a minha orientação é essa. Decidam o que vocês querem que seja feito, porque não tem como eu dizer para vocês, olha, o conceito é esse, porque não tem um conceito. Eu vou até ler aqui o artigo 10. A Assembleia Geral Estadual, do IFPA, ITRB e CIABA, é a instância máxima deliberativa de entidades constituídas por delegados eleitos nas assembleias. Tá? Então, quando o delegado é eleito, são aqueles que são considerados para participar da Assembleia. Aí, quando a gente vai lá para o inciso 3º, tá, do parágrafo 1º, ainda do artigo 10, ele diz: a AGE só deverá ocorrer com representação mínima de 50% mais um das bases confirmadas, ou seja, dos delegados eleitos. Entendeu? Só que essa é a minha interpretação, que não vingou diante do representante notorial. Agora, se a categoria diz, não, a gente vai fazendo essas bases, porque a gente quer que tenha eleição, a gente conseguiu reunir aqui representantes das chapas, né? Aí a gente vai encaminhar o que for deliberado. Então, eu estou para alertar os problemas que tiveram, o que eu interpreto e o que o representante notorial interpreta. Mas a deliberação é sempre da categoria. Então, a decisão tem que sair daqui agora. E eu coloco nas mãos de vocês. Qual é a decisão? Vamos colocar. Então, gente, eu vou aqui aproveitar e fazer uma defesa, tá? De que a gente jogue pelas regras, como a gente viu que aconteceu com a gestão passada. Eu vou falar aqui que foram 9 meses de contas bloqueadas, tá? 9 meses de contas bloqueadas, sendo que desses 9 meses, e tá aí a Rita que não vai me deixar mentir, por quase 2 meses, a gente perdeu, inclusive, o pagamento, tá? Referente à parcela da Nacional, porque eles não aceitariam, dado o prazo extenso que me esqueci o nome. Que o repasse fosse feito em outra conta que não fosse a do CNPJ daqui do sindicato. Então, a gente vai permitir se incorrer no mesmo erro? É isso que a gente precisa fazer essa reflexão aqui. Porque a gente sabe que, se as contas são bloqueadas e o repasse não é feito, o sindicato vai ficar fechado. Porque a gente não vai ter como pagar jornalista, a gente não vai ter como pagar secretária, a gente não tem como pagar auxiliar administrativo, conta de luz, conta de internet, assessoria jurídica, nada. Tá? Então, a gente precisa ter isso muito claro para a gente.
Deixa eu falar uma coisa para a Ana, ela é do Conselho Fiscal. Nós passamos, aliás, esses últimos 2 anos, esse sindicato tem funcionado pela livre graça de Deus. Porque, assim, nós tivemos que fazer, primeiro, com a Nacional, uma negociação para a Nacional passar o repasse, nós tivemos que abrir uma outra conta, que não era conta do sindicato, no nome do tesoureiro, certo? Que era o seu Guaraci, uma conta exclusiva para ser a conta do sindicato, para ser repassado o dinheiro. Tá? Inclusive, por erro do próprio Sindicato Nacional, eles passaram para a conta do Banco do Brasil, nós passamos com 80 mil da nossa conta bloqueado no Banco do Brasil por conta disso. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar, quando a gente não consegue fazer a questão do cartoral de fazer o registro da ata. Então, isso é muito sério. Segundo, além disso, além dessa questão, nós tivemos negociações que nós tivemos que pedir por fora para o sindicato dinheiro para pagar a conta. Tá? E nós temos agora uma questão séria, que é a questão que nós temos que pagar 495 mil na Justiça, que a AGU já nos acionou, já fizemos a proposta para a AGU do pagamento, e se a AGU, digamos assim, aceitar, nós vamos ter que passar 10% desse repasse para a pagar essa dívida. Então, se nós tivermos nossas contas bloqueadas, nós vamos estar ferrados. Eu estou deixando isso bem claro para ver qual é a decisão que vai ser tomada. Que conta? Não, essa questão é da gestão anterior. Não fomos nós que assumimos, nós estamos assumindo agora, estamos tentando negociar, pagar um valor, uma entrada e 60 meses, 10% da nossa arrecadação. Foi a proposta que nós fizemos e estamos esperando ser aceita. Bom dia a todos e Bom dia a todos e todas. Vou ser prático, em forma de caminhamento, porque se a gente for chorar lamentações, a gente vai chorar e vou trazer conta de casa para vocês pagarem, vai ficar complicado. O que acontece? A assessoria jurídica nos deu encaminhamento. Todo aqui sabe para que é que está acontecendo essa assembleia. É para pleitear um pleito. Não é isso? Estamos aqui para uma eleição, pleitear um pleito. Então, nós somos amadurecidos, somos sindicalizados, somos formados de chapa. Eu acredito, eu não sei quantas chapas foram formadas. Foi feito a leitura e as condições da comissão eleitoral, que tivesse presente os delegados, componentes das pastas. Chegamos ao ponto que não tem quórum, que foi distribuído. Temos um delegado que está na nuvem, não sabe se vai chegar ou não. Então, o que eu encaminho é o seguinte, que a Assembleia, tá, em sua maioridade, pode denominar o que a gente vai fazer. Vamos acatar esse segmento, que vai se tornar um outro imbróglio jurídico, mas a gente resolve a situação, ou vamos ficar esperando data apostólica, que nós não temos mais tempo. E com todas essas situações que foi alancada pela Rita, então a gente vai continuar com o sindicato engessado. Então eu acho que a gente tem aqui maduro para tomar uma decisão. Eu acredito que a mesa deveria colocar, primeiramente, em regime de votação, se acata ou não. Aí depois é um desdobramento, porque no momento não vai sair nada. Eu acredito nisso. Pessoal, bom dia. Eu gostei da palavra da Ana Paula, porque realmente essa situação jurídica da conta foi uma situação que a gente enfrentou bastante. E até por isso que a gente encontrou a solução transferindo a conta para outro banco. Por isso que foi a alteração da conta do Banco do Brasil para agora para a Sicoob. Que na Sicoob eles não fazem o bloqueio da nossa conta quando termina o período da gestão, imediatamente. Eles continuam infinitamente, até a gente apresentar o novo titular. Tá? Tá, não. Não, eu vou explicar que fique claro. Foi justamente por esse motivo que a gente fez a transferência da conta do Banco do Brasil. Não, eu não sei o que foi explicado para o Conselho Fiscal, tá? Porque eu não estava nessa reunião, mas
Que? Não, vou explicar para vocês. Apesar de não ter, escutem, ao contrário do que vocês estão falando, apesar de, no Banco do Brasil, sim, tem um documento escrito isso no Banco do Brasil que ele faz esse procedimento. Na Sicob não tem esse documento padrão desse procedimento a ser cumprido, como no Banco do Brasil. Tá? É só isso que muda. Não vou dizer que a Sicob diz claramente que ela não vai bloquear nossa conta. Não vou falar isso. Eu vou falar que a Sicob falou para a gente e disse que não ia fazer. Tá? E, não, só para complementar, como a gente está aqui todo dia brigando, né, para a gente tentar seguir nosso regimento, que é difícil, infelizmente, eu sempre vou seguir pelo entendimento do regimento. Infelizmente, apesar de ter alguns que não vão concordar com o nosso regimento, porque ele é ruim mesmo, o cartório pode ser, o banco pode ser, tem um monte de gente que não vai concordar com o nosso regimento. E essa é uma luta para ser enfrentada pela futura gestão, infelizmente. Agora, a gente tem que deixar claro que, independente do imbróglio que vai ter, a gente tem que tomar um encaminhamento, porque realmente a gente conseguir 11 bases é muito difícil. E a gente também está com muita limitação, como o Conselho Fiscal já sabe, para a gente ir até as bases. Nossa limitação financeira está limitadíssima mesmo. A gente, como eu já vou deixar também para a próxima gestão, fique claro, esse nosso sistema que a gente está cumprindo hoje, de vários eventos que é em sequência, a gente praticamente inviabiliza a nossa gestão de funcionamento nas bases. Porque a gente vive para pagar a conta. A gente paga uma conta, começa outra conta. Paga outra conta, começa a próxima. E é isso que eu queria deixar para todo mundo, tá? Só para esclarecimento da conta. Bem, o que a Ana Paula se propôs e enfatizou está correto, porque quando nós tivemos a problemática do Banco do Brasil, o bloqueio da conta, foi feito sim. O tesoureiro abriu uma conta, tá, e o qual o repasse foi passando. O que o Leandro está citando é um outro fato. O que estava correto é o que foi indicado para o Conselho. Ou seja, eu não faria isso de maneira nenhuma, abrir uma conta particular para o dinheiro do sindicato. Isso é muita bronca, é uma responsabilidade muito grande. Jamais faria isso. Mas nosso tesoureiro, como tem a hombridade e o zelo por esse sindicato, fez isso. Tá? Então, continua Ana Paula, o que está no Conselho é aquilo mesmo. Nós abrimos uma conta particular para pegar esse repasse, inclusive ficamos quase de joelho, porque nós perdemos 80 e poucos mil que foi depositado no Banco Brasil, já com a conta bloqueada. E aí tivemos sim que abrir essa conta para se fazer a prestação de conta. É isso aí, Ana Paula. Só para deixar mais destacado, a minha sugestão de encaminhamento é, adiar, suspender a Assembleia no seu termo técnico, porque não tem um quórum, estabelecer como 11 o número de bases, nós já conseguimos 9 hoje. Reitoria é fácil conseguir lá, tá? A gente tem amigos lá, 5 pessoas é fácil, então a gente já fica com 10. Marabá industrial, eu acho que é viável também fazer. Falar com o Marcelo, com o Rogério, verificar assim, as artimanhas lá para fazer. Se não der Marabá industrial, tem Itaituba do Wilverson, né? Então verificar. Então, se a gente pega Itaituba e reitoria, já fecha 11, e daí a gente faz o segmento. Isso, eu estou contando com que os 9 que hoje estão vão vir, mais reitoria e Itaituba. E também temos Cametá, que não tem ninguém aqui hoje, que também é também viável, tá? Devido isso, que eu sugiro que a gente só defina uma data quando a gente escutar essas pessoas desses campos que não estão aqui, para quando elas podem vir, essas coisas e tal, e aí sim a diretoria executiva emite um edital para essas novas datas da nova AGE, para a gente garantir minimamente que a pessoa tem como viajar, essas coisas e tudo mais. E, por fim, eu sugiro também, como um outro encaminhamento, que no dia da Assembleia, havendo o quórum mínimo, a gente faça 2 assembleias. Uma Assembleia eleitoral e uma outra sugestão é que a gente faça uma outra Assembleia de alteração regimental, alterando especificamente um ponto.
a possibilidade de haver assembleias e plenas híbridas ou remotas. Isso não está no nosso regimento ainda. Se a gente aproveitar esse quórum que nós vamos ter, que a gente está vendo que é difícil para caramba a gente conseguir, a gente aprovando esse ponto de que as próximas assembleias e plenárias elas podem ser híbridas ou remotas, já facilita o deslocamento dessas pessoas, mesmo que ainda tenha o deslocamento não, porque sendo híbrido ou remoto, a pessoa não vai necessitar se assim, deslocar. Só para eu concluir aqui. Então, a minha sugestão são essas: estabelecer o número de 11, a diretoria estabeleça a data da próxima assembleia, depois de ouvir os campos que não estiveram aqui, Itaituba, Cametá, Reitoria e Marabá Industrial, e que na próxima reunião a gente faça 2 assembleias com os mesmos delegados, com uma com o eleitoral e outra para mudar o regimento somente nesse ponto aí, né? Para que as próximas assembleias a gente for. A Rita está falando aqui que não pode ser feito, mas a gente entrando num acordo com os delegados para votar somente esse ponto, a gente consegue fazer. Obrigado. Sair agora para ver a questão do Rego Barros. Por que o pessoal do Rego Barros não veio? Não, ela não é delegada. A sugestão que eu falei com o menino é porque é o seguinte: de manhã é inviável o pessoal do Rego Barros vir para cá. Mas tem um erro aí na história. Poderiam ter colocado a Sônia ou a Isabel como delegada e não colocaram. Então, eles sugeriram que fizesse essa assembleia pela parte da tarde. Essa é a primeira colocação que eu quero colocar. E a questão da mudança do regimento, se não me falha a memória, Roberta, eu acho que tem que ser assembleias específicas para isso, né? Para mudança de regimento. Ou pode ser feito... tem que ser feita uma assembleia específica para fazer a mudança do regimento. Está entendendo? Então, também tem que ter as pessoas virem para cá, esse tipo de coisa. Eu acho que é viável. Agora, tem uma questão. Cametá. Eu tenho ali no meu celular todas as ligações e todos os recados que eu deixei para a Silvana, porque a Silvana é a diretora de base, que a Silvana não me respondeu. Tá? Reitoria, o nosso representante na reitoria era o Christian. Eu acho que aconteceu alguma coisa com o Christian, porque o Christian quer ver quer ver coisa mais do que quer ver o sindicato. Está entendendo? Então, ele foi retaliado por conta da greve. Está entendendo? Então, a gente vai ter que buscar outra coisa. O Wilverson disse que a gente pode contar com ele. Então, nós já temos realmente 10. Só tem que caçar mais um. Olha, nós temos Bragança, Não, Bragança não saiu. Ainda temos sindicalizados em Bragança. Se vierem, porque o Fernando Lobato teve essa semana aqui, de Bragança, para conversar com o sindicato. Então...
é com relação ao tempo, né? Estamos decidindo aqui, né, eu concordo com o Rosinaldo, que seja feito novamente para que tenha as 11 pessoas, que é o que deveria ter, sendo que o regimento diz outra coisa, outro entendimento. E temos também outra relação, a relação tempo, o tempo de terminar as eleições, o tempo que tem que ter antes de ter a eleição e a entrada da nova gestão. Esse tempo, se passar do tempo, também fica bloqueado alguma coisa? E outra coisa, esse esclarecimento da conta do Sicob, nós não sabíamos como Conselho Fiscal, porque o que foi passado para a gente foi a questão do cartão de crédito. Maravilhoso, que só traz dívida para a gente a cada dia, e vai aumentando. E aí, mas saber disso também é muito bom. Né, apesar de todo mundo estar falando que é bom agiar, eu consideraria a questão tempo e a questão do regimento, que dá o entendimento que a doutora Roberta está falando. Então, eu vou ser sincera, eu voto com continuar aqui, agora. Está aqui o presidente. Então, gente, só para a gente encaminhar, eu acho que a gente consegue fazer um apanhado aqui das sugestões. Então, a minha sugestão seria a seguinte, que a gente aqui considerasse para uma nova data de AGE eleitoral com um prazo de 30 dias. Tá? 30 dias. Porque aí o que acontece? A diretoria teria tempo... Gente, vamos considerar, dentro do regimento, para cada assembleia local, a gente tem que considerar um tempo regimental de 72 horas. Tá? Então, vamos lá considerar que a gente precisa ter, no mínimo, 11 bases. Né? 11 bases. Todo mundo aqui sabe que ninguém vive em função do sindicato. Então, a gente depende da disponibilidade dos nossos outros colegas para a gente conseguir agendar uma assembleia local. Certo? Considerando que a gente teria aí 30 dias, se dentro dos primeiros 15 dias a diretoria já verificar que não teve as solicitações suficientes de assembleia local, a gente já consegue se adiantar e tentar mobilizar nossos colegas com pouco mais de tempo. Porque o que aconteceu do dia 13 para cá é que a gente teve 15 dias, mas a gente teve um carnaval ali no meio, com vários dias, né, sem expediente, onde a gente não conseguiria realizar as assembleias locais, tá? E aí a gente teve também uma questão de que, por exemplo, somente ontem eu tive que vir aqui para ver quantos campos tinham feito a assembleia local, porque a gente solicitava essa informação e não recebia. Não, a maioria mandou ontem não, porque eu cheguei aqui e só estava faltando um campus. Tá? Um campus estava faltando. E aí, o que acontece? Se isso tivesse sido avisado para as bases, olha, gente, tem grupo de diretor de base, a gente não está conseguindo, não teve até o momento tantas campi solicitando a assembleia local. A gente ia tentar mobilizar com os colegas que a gente conhece, considerando que a gente precisa ter 72 horas de solicitação de assembleia local. Então, fica aqui a minha sugestão, que a gente ponha uma data para daqui a 30 dias, já faça uma assembleia de prorrogação de gestão, que a gente já sabe que vai ser necessário, infelizmente, tá? E faça os trâmites necessários de acordo com o que está com o entendimento do cartório, porque eu vi que o entendimento do regimento não vai, né? Quê? Pessoal,
eu solicito que a mesa tome posicionamento. Já houve encaminhamento da Ana Paula, já houve encaminhamento do Rosinaldo. Eu acho que a mesa agora está totalmente livre para tomar um encaminhamento, porque se a gente deixar totalmente, ficar aberto aqui as falas, a gente vai estar aqui 1h da tarde e não vai tomar decisão nenhuma, tá? Então, meu posicionamento em questão de ordem é que a mesa tome posicionamento. Eu acho que, além da questão da proposta de ser 30 dias, o que for, aqui também tem que deixar claro o seguinte: se a gente não conseguir atingir esse prazo, que seja feita a judicialização para manter a diretoria até que seja feito o sindicato. Porque, se não fizer isso, isso aqui vai parar. Tá? Deixar bem claro. Então, a minha sugestão é essa, que também... Acho que vai ter que, de qualquer forma, pedir coisa para a Assembleia para poder fazer a judicialização. Então, que já tem essa permissão. Rita, só lembrando que se a gente atingir o quórum na próxima, a gente pode, baseado no calendário eleitoral, delimitar o tempo de prorrogação de mandato da atual gestão. Pode? Havendo quórum. Você pode prorrogar, então pronto. Prorrogar e colocar um limite de prazo. É isso? Baseado no calendário eleitoral que vai estar com sua vez. Vai ser 2 meses, um mês, 3 meses. Só me lembrei de uma coisa do que a Ana Paula falou. Ana Paula, não é assim. Tem que ter feito uma semana o edital para ser chamado uma nova Assembleia, e foi dado um prazo muito exíguo, que nós pegamos dentro do Carnaval. Para fazer uma Assembleia em qualquer campo, a gente tem que ter 72 horas de publicação. Então, querida, infelizmente, era para ter prorrogado isso aqui para 2 semanas, tá? Leandro, nós temos aqui a proposta da Ana Paula, uma nova AGE para daqui a 30 dias. E manter hoje, manter a situação de hoje, manter hoje. Aham. Então, nós vamos colocar tudo isso em votação, tá, gente? Tem 3 situações aqui. A da Ana Paula e do Leandro. Alguém quer sugerir mais alguma coisa? Bom dia, novamente. Eu não quero conduzir a mesa e nem tampouco fazer uma mesa tendenciosa. Mas eu acho que são 2 partes aí. Uma se coloca, aceita ou não aceita. Caso aceite, continua da mesma coisa. Se não, tem desdobramento. Ok? O aceite de continuar hoje, é isso? Então, vamos lá. Em questão de votação, vamos votar. É para votar, bora votar. A gente mantém a Assembleia e as situações de hoje, sim ou não? Com esse quórum. Delegados que votam, tá? Então, Ana Paula, é a favor ou contra a continuação de hoje da Assembleia? Campos Marabá, José Maria Marques e a Andréia, contra ou a favor de se manter a Assembleia? Belém, Jéssica e Rosinaldo.
Ainda não veio, né, gente? Não. Breves. Claudiane. Altamira. Maurício Neubson. Conceição do Araguaia. Que mantenha. Maurício, de Conceição do Araguaia. Oi? José Maria Cardoso Sacramento, de Conceição do Araguaia. Ananindeua, Valéria dos Santos. Ok. Não. Bom, agora a gente vai para outra situação, que é... Eu não te chamei, Jefferson? Oxe. Cadê? Castanhal, por favor, Jefferson, querido. Manutenção. Olha, pois é, né, a gente até esquece. Então, assim, gente, a situação ficou... Quantos contra? Contra, então a Assembleia vai ser encerrada por os desdobramentos que são a sugestão da Ana Paula, que é uma nova AGE para daqui a 30 dias, certo? Tá, ok. Então, gente, encerramos essa Assembleia por falta de quórum. Porém, damos continuidade aos desdobramentos, ok? Está solicitando 11